tudo bem? Então nós vamos falar sobre termo de referência. Esse assunto é mega importante, né? E uma pesquisa rápida na Portaria Interministerial 424/2016, ele é citado, o nome termo de referência é citado acho que 25 vezes. É brinquedo? Ok, eu vou compartilhar com vocês aqui a Portaria Interministerial só para a gente ver aqui conceitos de termo de referência, algumas coisinhas básicas para a gente passar para o termo de referência propriamente dito. Ok, aqui na Portaria Interministerial 424, quando eu digito aqui, faço uma consulta, Ctrl F, né, e coloco o termo de referência, ele traz para mim 25 vezes, realmente. Então, aqui no artigo 1º, no inciso 34, tem o conceito de termo de referência pela portaria. Fala que é um documento apresentado quando o objeto do instrumento envolver aquisição de bens ou prestação de serviço, tá? Incluindo serviços comuns de engenharia, que deverá conter elementos capazes de proporcionar a avaliação do custo pela administração pública, diante de orçamentos detalhados, considerando os preços praticados no mercado da região onde será executado o objeto. A definição dos métodos e o prazo de execução do objeto tem que ter a definição do método e dos prazos de execução do objeto. Isso aqui foi incluído pela Portaria Interministerial 558 de 10 de outubro de 2019. Essa definição do termo de referência, tá, gente? Então, o termo de referência, ele é usado quando a gente vai fazer um projeto e que o projeto inclui aquisição de bens, envolver aquisição de bens ou prestação de serviço, conforme está aqui na portaria. Vamos ver o que mais que fala de termo de referência aqui na portaria? Aqui fala também, olha, sobre a realização do processo licitatório, sob sua inteira responsabilidade, observando o disposto no artigo 49 desta portaria, assegurando a correção dos procedimentos legais, a suficiência do projeto ou do termo de referência. Então, o processo licitatório, quando for ser feita a licitação, ele tem que levar em conta o termo de referência que foi feito, tá? Ok, vamos ver o que mais aqui já foi revogado, né? Por outra portaria interministerial. Vamos ver o que mais que fala aqui. Utilize o projeto de engenharia diferente daquele total licitação, desacordo com o estabelecido do projeto básico termo de referência aprovado, sob pena de rescisão do instrumento. Quer dizer, se o projeto de engenharia estiver em desacordo com o termo de referência, então pode haver rescisão do instrumento pactuado. Isso aqui é quando o projeto é pago pelo órgão. Vamos ver o que mais. Cadastramento de proposta de trabalho, da contrapartida do plano de trabalho, do projeto básico e do termo de referência. Aqui na portaria fala especificamente, tem um capítulo aqui sobre projeto básico e termo de referência. Olha, um capítulo inteiro. Então fala aqui que nos instrumentos, o projeto básico acompanhado de anotação de responsabilidade técnica, no caso projeto básico aqui, é para projetos quando envolver obra, projeto de engenharia, ou termo de referência, no caso de aquisição e de aquisição de bens ou de serviços, deverão ser apresentados antes da celebração. O termo de referência é apresentado antes da celebração do convênio, sendo facultado ao concedente exigi-los depois, desde que antes da liberação da primeira parcela dos recursos. Então, o termo de referência, ele é apresentado antes da assinatura do convênio, mas às vezes o convênio pode ser assinado com cláusula suspensiva e o termo de referência pode ser apresentado depois, porém, tem que ser apresentado antes da liberação de recurso. Aqui no parágrafo 1º do artigo 21 fala: o projeto básico ou termo de referência poderá ser dispensado no caso de padronização de objeto a critério da autoridade competente do concedente em despacho fundamentado. Pode acontecer, não tem visto acontecendo, tá, gente? O projeto básico ou termo de referência será apreciado pelo concedente ou pela mandatária e, se aprovado, integrado ao plano de trabalho. Então, olha como ele é importante.
Nos casos em que houver divergência de valores entre o plano de trabalho aprovado e o projeto básico e termo de referência aprovado, os partícipes deverão providenciar as alterações no plano de trabalho e no instrumento. Então, tudo tem que estar de acordo. O termo de referência e o plano de trabalho aprovado, eles têm que estar em consonância, eles têm que falarem a mesma língua, tá? Ok. Continuando, vamos ver o que mais que fala aqui. Constatados vícios sanáveis no projeto básico no termo de referência, esses serão comunicados aos convenentes, que disporá de prazo para saná-los. Então, se a gente apresentar o projeto básico ou o termo de referência e ele tiver algum erro, mas se for um erro que dá para corrigir, alguma coisa assim, o Ministério, o órgão, nos dá prazo para fazer essa correção, né? E assim por diante. Então, o termo de referência, ele é extremamente importante em um projeto. E ele é apresentado antes de liberação de recurso. Então, se você tem um projeto de aquisição de bens, você tem que apresentar o termo de referência para você receber as parcelas, tá?